Vou colocar a gravar. Então, boa noite, pessoal. Iniciando a aula do módulo 2, o módulo que tem como título Funções, definição de função, tipos de funções, se ela é injetora, sobreinjetora, bijetora, par, ímpar, se é uma função composta, função inversa. Vocês vão observar que não está na emenda de vocês, mas aí eu ainda vou um pouco além, vou começar aqui com uma função constante, tá? Para não deixar o próximo tópico muito carregado, ainda vou trazer para esse aqui a função constante, uma função bem simples, geralmente é o conteúdo que os alunos pedem para colocar na prova, tá? Então sejam bem-vindos, boa noite, vamos aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais. Então, novamente, vocês já sabem a dinâmica, quando alguém pedir para entrar na sala, eu vou parar de falar aqui, vou voltar para o RMP para poder permitir a entrada deles, tá? Então, o módulo 2 tem esses conteúdos. Inicialmente, nós vamos fracionar aqui a nossa noite em 4 partes. Então, agora, nós vamos ver a definição de função, se é ou não função, e depois funções injetora, sobreinjetora e bijetora, ok? Então, primeiro, função. O que é tipos de funções e gráficos? Então, uma função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto a um único elemento que compõe o conjunto B. Então, o que nós queremos aqui? Definir se esse diagrama é uma função ou se não é uma função. Então, nós temos que entender quando é função e quando não é função. Então, observem nesse primeiro diagrama aqui, ó, nós temos 3 elementos no conjunto A, que é o nosso conjunto domínio, 3 elementos no conjunto B, que é o nosso conjunto contradomínio, e nesse caso é igual ao conjunto imagem. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma função. Nesse próximo diagrama aqui, se vocês observarem, está escrito é função. A diferença nesse caso é que nós temos 3 elementos no domínio, 3 elementos no contradomínio. A diferença é que eu tenho apenas 2 elementos da imagem. Nesse caso aqui, eu quero que vocês pensem numa função quadrática ou numa função modular. Então, função quadrática, para quem já não lembra lá do ensino médio, é a função f de x igual a x ao quadrado. Então, quando eu coloco um valor, por exemplo, 2 elevado ao x ao quadrado, eu tenho a resposta 4. Quando eu coloco a entrada em x menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, para 2 elementos distintos do domínio, do x aqui, ó, observem que eu tenho a mesma resposta na imagem, tá? Então, no diagrama B, no caso aqui. Então, isso significa que é uma função. Ok. O que eu não posso ter... Só um minutinho, gente. O que eu não posso, que não pode acontecer, é o oposto. Eu ter Perdão, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma entrada que vai alcançar 2 valores. Então, nesse caso aqui, isso aqui já define que não é função. Contudo, aqui tem mais um elemento que define que não é função. Por quê, professor? Porque tem um elemento do domínio que não encontra nenhuma resposta em B. Então, o primeiro diagrama tem um elemento que não encontra resposta. Isso aqui, então, 2... Só um minutinho. Permitido. Então, são os 2 casos, gente, que não é função. Então, um elemento com 2 respostas e uma entrada sem solução. Então, eu tenho um valor no domínio que não tem resposta aqui, ok? E isso vocês vão estudar um pouco mais tarde, lá em limites, em cálculo diferencial integral 1, tá? Então, aí vocês vão discutir a continuidade de funções, aí entra nesse caso aqui, tá, gente? Então, isso vai ser lá no próximo ano de vocês. Então, não é esse ano, é cálculo 1 lá no próximo ano, ok? Então, lá nós vamos discutir essa problemática aí. Lembrando, então, terão questões que é só para definir isso é função, isso não é função, isso é função, isso não é função. Ok. Bom, aqui nós temos um exemplo, ó, observe os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B, lotado aqui, ó, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Com a função que determina a relação entre as variáveis. X indica 2x. Sendo assim, f de x é igual a 2x e cada elemento do conjunto E é transformado em 2x no conjunto B. Ou seja, 1 vezes 2x, tu substitui o valor aqui no lugar do x, tu vai ter como resposta 2. Quando entra com o valor 2 aqui no lugar do x, tu vai ter como resposta 4. Quando tu entrar com o valor 3, 2 vezes 3, tu tem como resposta 6. Quando tu entrar com o valor 4, 2 vezes 4, tu tem como resposta 8. Então, aqui nós temos os elementos do domínio, 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos todos os elementos do nosso contradomínio. Contudo, os elementos da imagem são apenas o 2, o 4, o 6 e o 8, que está descrito aqui, ok? Então, também na prova, gente, que são questões aí que vocês vão fazer, eu vou perguntar quais são os elementos do domínio, quais são os elementos da imagem, contradomínio. Então vocês vão perceber que tem questões bem simples assim, que vocês vão fazer de forma bem lógica. Tá? Agora, nós vamos definir os 3 casos de funções: função sobrejetora, injetora e bijetora. Tá? Então é importante que vocês tentem entender a diferença entre os 3 casos. Então, função sobrejetora. Na função sobrejetora, o contradomínio, então, o conjunto B aqui, que é o nosso contradomínio, é igual ao conjunto imagem. Então é isso que define a nossa função sobrejetora. Então observem que o nosso contradomínio total aqui vai ser 4, 6 e 12, e a nossa imagem, que são os elementos que ligam os valores do domínio à sua solução aqui, também são 12, 4 e 6. Então, portanto, todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. E pode acontecer o que eu falei lá da função quadrática para vocês. Olhem só, 2 elementos têm uma mesma imagem. Tá? Então, nesse caso, o nosso domínio é menos 2, menos 4, 2 e 3. A nossa imagem e contradomínio são iguais a 4, 6 e 12. Ok? Observem que é bem simples a definição. Uma coisa que vocês podem fazer, gente, para vocês terem, é um resumo. Eu faço um resumo, o que é sobrejetora? E qualquer coisa tu coloca um exemplo de um diagrama, mas quanto mais simples, melhor. Tá? A função injetora, então a definição. Na função injetora, todos os elementos de A possuem correspondentes distintos. Na sobrejetora, não acontecia isso. Agora, na injetora, eu não posso ter um que vai ter duas imagens distintas. Então, eu tenho 0, só pode ligar com um valor. O meu domínio tem 3, só posso ligar com um valor. O meu domínio tem 5, só posso ligar com um valor. Diferença da função injetora para sobrejetora. Na função injetora também pode sobrar elementos no contradomínio. Lá, na sobrejetora, não sobravam. Lembra que é igual contradomínio e imagem. Então, olhem a característica. Nesse caso, então, eu tenho como domínio o 0, o 3 e o 5, e como imagem 1, 5 e 8. Contudo, o meu contradomínio são todos os elementos de B, que é 1, 2, 5 e 8. Ok? Então, é isso. E, por fim, nós temos a função bijetora. A função bijetora é uma mescla das duas, tá, gente? Vamos lá. Gente, sejam bem-vindos aí quem está chegando mais tarde ou às vezes está se reconectando, tá? Então, na função bijetora, os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe o nome por ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Observem que ela vai ter característica da sobrejetora e da injetora. Então, observem que nós temos os nossos elementos só ligados 1 a 1, então o menos 1 só vai ser ligado a um elemento do contradomínio, o 1 só vai ser ligado a um elemento, e assim todos. Não pode ser ligado a mais de um. E observe que no conjunto B não sobra elementos do meu contradomínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem.
Então, nesse caso, eu tenho como domínio o meu conjunto A, que é o menos 1, o 1, o 2 e o 4, e como imagem e contradomínio são iguais, vai ser 2, 3, 5 e 7. Então, são essas as características. A primeira vez que a gente faz, a gente olha um diagrama e, meu Deus, o que eu tenho que olhar? Então, o que eu posso dizer para vocês é pegar e fazer um resumo. Então, aquilo que nós postamos para vocês lá do mapa mental, faz o mapa mental. Qual a diferença disso, daquilo? Depois que tu fez isso, vai ficar claro. Prometo que dificilmente vocês vão errar essa análise. Ok? Função par, função ímpar. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão questionando, tá? Resumo. Resumo é tudo o que vocês precisam saber de função par e função ímpar. Então, quando é função par? Quando a minha função f de x, eu substituo o valor menos x e tenho como resposta um f de x. Olha que interessante. Agora vamos pensar quando isso acontece. Que loucura isso, professor. Tá, agora pensem na função quadrática. Vamos pensar na função quadrática, vamos pensar na função modular. Então, a função quadrática, quando eu atribuo o valor menos 1... Eita. Só um minutinho aqui, gente. Tá, permiti. Bom, depois eu mostro o exemplo para vocês lá. E a função ímpar, então, é definida pelo quê? Quando eu atribuo menos x, eu tenho como resposta menos a função f de x. Então, olhem a diferença das duas. Para ser par, não vai alterar a função. Para ser ímpar, eu tenho menos o que eu tinha, menos a função. Então, vamos para casos. Nesse caso 1, eu coloco para vocês uma função modular. Nesse caso aqui, a função modular, observem que é a função f de x igual a x. Então, outra característica, tá? Então, que pode dar uma definição em palavras para vocês, tá? Uma função é par quando, tá aqui, tá? Isso é matematicamente. Mas, uma forma de analisar visualmente, caso o professor Odair, lá, um professor Júlio, poste um gráfico, é aqui, ó. De forma que a função par e seu gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. Se vocês observarem este eixo aqui, ó, é o nosso eixo Y, tá? Bem retinho, tá? Então ele vai ser simétrico em relação ao eixo Y. Se vocês pensarem a função quadrática f de x igual a x ao quadrado, ela também vai ser aqui uma concavidade, tá? É um pouco mais bonito do que o meu desenho aí, porque passa aqui na origem, tá? Então ela também é simétrica. Então, aquele exemplo que eu passei para vocês. Quando vocês atribuírem valor aqui à função modular, por mais que eu atribua menos 3, eu tenho como resposta 3. Tá? Por mais que eu atribua a função x ao quadrado menos 3, eu vou ter uma resposta positiva também. Ok? Então, nesse caso, a função ímpar, novamente, a definição matemática, f de menos x vai ser igual a menos f de x. Mas como eu consigo ver isso visualmente? Então, a função ímpar e seu gráfico é simétrico em relação à origem. Então, a origem está aqui no nosso ponto 0, então ela vai ser simétrica com relação à origem. Essa é a grande diferença. Ou, quando eu substituo menos x, observem que eu continuo com menos o valor da função. Tá? Então, isso vocês vão ter nesse caso da função x ao cubo. Então, se eu substituo o valor menos x, então vamos lá, a minha resposta vai ser menos x. Só um minutinho, gente. Tá aí. Continuando, então agora nós vamos para a função composta e função inversa. Geralmente o pessoal tem muita dificuldade nesse tópico aqui, mas vamos tentar tirar toda essa dificuldade. Então, função composta. Primeiro, é uma combinação de funções, de duas funções. Segundo, como eu escrevo uma função composta? Tem duas formas de escrever. GO f de x, então função composta, ou g de f de x. Então, lê-se g de f de x ou g composta de f de x.
Nesse caso aqui, é a função f que entra dentro da função g. Ó, a combinação de funções. Eu vou atribuir a função f à variável que estiver lá dentro da função g. Nesse caso, quando eu coloco fg de x, é o oposto. É a função g que vai entrar dentro da função f. Vamos ver um exemplo para facilitar a nossa vida aqui? Então, se eu tenho duas funções, a função f de x é 2x mais 2x mais 2, e a função g de x é a função 5x. Se eu quiser definir a função gf de x, a função composta, observem que eu vou atribuir a função f dentro da função g. A função g é a função 5x. Então, no lugar da variável x, eu vou atribuir a minha função 2x mais 2. Então, observem, ó, 5x, no lugar do x, eu vou substituir a função f de x. Quem é ela? 2x mais 2. Então, vou fazer a distributiva. 5 vezes 2x, 10x, e 5 vezes 2, 10. Então, a função composta gf de x vai ser a função 10x mais 10. Se no lugar do x aqui eu tiver um número, aí vocês podem atribuir um número lá no início ou lá no final. A solução é a mesma. Tá? Aí vai depender da preferência de cada um. Geralmente é mais fácil ir atribuindo lá na origem. Tá? Agora, se eu quiser a função fg de x, significa o quê? Que eu vou atribuir a função g dentro da função f. Então, observem, ó, a função f é 2x mais 2. No lugar do x, é só da variável, tá, gente? No lugar do x, eu vou atribuir quem é a função g. A função g é 5x. Então, eu vou ficar com 2g de x mais 2. O g é 5x, então 2 vezes 5x mais 2. 2 vezes 5x, 10x mais 2. Então, vocês vão ver que não é uma operação comutativa. 2 vezes 5, 5 vezes 2 é a mesma resposta. Aqui, fazer f de g e g de f pode acontecer de ser igual, mas não é uma propriedade verdadeira, tá? Então, nesse caso, já se provou que não é a mesma coisa. Então, tem que cuidar muito isso. G de x é igual a f g de x? Não é. Então, não é a mesma coisa. Não sei se eu fui claro. Ó. G de f de x é igual a f g de x? Não. Tá? Então, aquela é a função composta. Agora, vamos para a função inversa. Tá? Em primeiro, então, a função inversa é um tipo de função bijetora. Já partimos desse ponto de partida aqui. Agora, quando admitimos inversa, quando uma função é inversível, se e somente se ela for bijetora. Segundo, como eu calculo? Qual é o passo a passo para chegar na função inversa? Então, agora eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Se eu tenho a função f de x igual a x mais 5, então, passo a passo é o seguinte, aqui até está em uma explicação. Para encontrar a lei de formação, precisamos inverter as incógnitas, ou seja, trocar x por y e y por x, e posteriormente isolar novamente o y. Então, vamos observar neste caso. A minha função f de x é igual a x mais 5. Primeiro ponto. Professor, não tem y aqui. Lembrando, ó, f de x é igual a y. Ok, então já podemos até fazer a troca. Então, trocando aqui, nós temos y igual a x mais 5. Agora, nós vamos propor essa troca. Observe, ó, o que era y, eu troquei por x. O que é x, tu vai lá e troca por y. Contudo, agora nós temos que isolar o y novamente. Então, para isolar o y, o que eu faço? Eu passo esse 5 positivo para o outro lado. Tá? E aí reescrevo, ó, y é igual a x menos 5. Então, a função inversa de fx igual a x mais 5 vai ser y igual a x menos 5. Tranquilo? Fácil, né? Por fim, agora nós já vamos sair, esmiuçamos lá os detalhes da função, agora nós já vamos começar a partir
para as famílias das funções. Como assim, professor? Então, nós vamos começar agora a conhecer as funções. Função constante, função linear, função quadrática, função cúbica, função exponencial, função logarítmica, enfim, todas as funções, todas não, algumas funções nós vamos estudar, principalmente aquelas que nós podemos organizar por famílias, tá? E que são algumas, gente, nós temos muitas funções. A grande maioria, nós não vamos conseguir fazer essa representação, que aí nós vamos estudar lá no cálculo. Mas estas funções que são mais básicas, mais simples, nós vamos tentar organizar por famílias, porque aí nós conseguimos métodos de resolver e de entender estas funções. Antes disso, nós vamos entender o plano cartesiano, revisar e vamos introduzir com a função constante. Então, para quem está esquecido ou faz tempo que estudou o plano cartesiano, à direita aqui, gente, observem que eu tenho uma figura, que é o meu plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele é construído por duas retas perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Na verdade, 4 ângulos de 90 graus. Ainda, divididos em 4 setores, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, que são chamados de quadrantes. Então, é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Outra coisa, este plano cartesiano, ele é organizado com duas retas numéricas, organizadas do menos infinito até o mais infinito. O ponto central vai ser chamado de origem, onde nós temos um ponto formado por duas coordenadas, uma abscissa 0 e uma ordenada, que é o y, 0. Então, este ponto de encontro destas duas retas é a origem, o ponto 0 e 0. Ok? Então, nós conseguimos saber se um ponto está lá no terceiro quadrante só pelas suas coordenadas. Como assim, professor Odair? Por quê? Porque no terceiro quadrante, tanto a coordenada, o ponto em x, quanto o ponto em y, tanto a abscissa quanto a ordenada são pontos negativos. Então, se eu tiver dois elementos negativos, esse ponto está lá no terceiro quadrante. Se o meu x é negativo, o meu y positivo, eu sei que está no segundo quadrante. Então, olha que interessante pensar desta maneira. São elementos que eu já sei aonde se localiza aquele ponto dentro do plano cartesiano. Lembrando outra coisa, gente, olhem só. Esse meu eixo x, chamado de eixo x, ou eixo OX, ou eixo das abscissas, mais famoso eixo das abscissas, tá? Esse eixo horizontal, né, gente? Então, ele é chamado de eixo das abscissas. O meu eixo vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo Y ou eixo OY. Então, são nomenclaturas aí que vocês vão encontrar nos livros, em apostilas ou em vídeos que vocês vão assistindo aí na nossa web, na nossa internet, ok? Então, a princípio, o nosso plano cartesiano ele tem que ser organizado com nomenclado, eixo X, eixo Y, que eu não tinha colocado, tá, gente? Mas estou tentando escrever agora, mas a minha letra, vocês percebam que é uma lindeza, tá? Enfim, tá aí, ok? Tá, o eixo Y também é organizado do menos infinito até o mais infinito. O que é importante, professor, eu observar aqui? É importante vocês observarem que um gráfico, ele é uma resposta, tá, gente? É uma forma de apresentarmos a nossa resposta. E a nossa resposta, ela é dada no eixo Y. Então, por exemplo, eu vou fazer uma representação gráfica aqui desta função. Isso é uma função polinomial de grau 3, tá? Então, uma função cúbica, ok? O que eu posso perceber através desse gráfico aleatório que eu fiz? Que eu tenho respostas positivas. Perdão, aqui que eu não estou conseguindo marcar. Tá? Ó,
acima do eixo, então de menos 4 do domínio até 1 ponto alguma coisa aqui, e depois do 3,8. E respostas negativas no intervalo de 1,2 aqui até quase 4, ok? Outro ponto de observação. Nesse caso aqui, que eu vou falar depois, mas só agora já reforçando, os pontos de encontro da função com o eixo x e com o eixo y, eles são pontos muito importantes, gente, mas muito importantes mesmo. Nesse caso aqui, os pontos de encontro com o eixo x, olha só que interessante, se ele está sentado no eixo, qual é a resposta dele? A resposta, pensem, eu olho no eixo y, 0. Oh, que legal! E quando nós determinamos o zero da função, nós buscamos o quê? As raízes da função. Então, o que são as raízes? São os zeros. Os zeros são as raízes, são os pontos onde a função intercepta o eixo x. E no y é a mesma coisa, só inversamente. Nesse caso aqui, o ponto que intercepta no eixo y nas funções polinomiais é o c, ou seja, aquele valor que não está junto com a variável. Ok? Olha que interessante. E algo mais. Quando eu não tenho c, ele obrigatoriamente tem que passar por zero, porque numa função polinomial, o termo neutro é o zero. Então, x mais, quando não aparece, é o zero. Se não, ele vai interceptar o eixo y. Olha que interessante aqui. Nós já sabemos que o nosso c, a nossa constante, vale 3,5, né? Ou aproximadamente 3,5. Que interessante estas análises aí. E é isso que nós precisamos, gente. É analisar. Eu vou dizer que a construção do gráfico ela é secundária. A análise é primordial. Como assim, professor? Pensem comigo. O que a gente faz hoje para entrar no ensino superior? Enem. No Enem não tem nenhuma questão de construção de gráfico, mas de análise gráfica nós temos várias. Então, olhem o quão importante que é analisar um gráfico. Todos esses elementos que eu estou falando, conversando com vocês, eles são muito importantes da gente analisar, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu deixei de falar aí, por favor, eu vou reforçando, não se preocupe, nos próximos slides e aulas, tá? Então, agora é só uma parte introdutória. Então, nesse caso, aquilo que eu falei para vocês. Olhem só, um ponto no primeiro quadrante. Como eu sei? Nesse caso, professor, está localizado no primeiro quadrante. Bem observado. Mas, outra análise, os dois pontos são positivos. A coordenada em x, que é o primeiro elemento, e a segunda, que é o do y. Então, 6 e 4. Gente, um ponto sempre vai ter inicialmente uma coordenada em x para depois ter uma coordenada em y. Então, isso aqui é fixo, ó. X, e aqui não deu certo ali a minha escrita, tá? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um... Tá, aqui. Então, o ponto aqui é P dado por aqui. Um ponto é dado por uma coordenada em x, que está aqui, bem bonitinho, e uma coordenada em y. Ok. Agora, observem no próximo ponto aqui, menos 5 e 5. Então, como eu sei que está no segundo quadrante? Localizado no segundo quadrante. Tá, mas se fosse só o ponto, coordenada negativa em x e positiva em y. Neste próximo caso, os dois pontos são negativos. Ok, professor? E no quarto quadrante, entrada x positiva, saída y negativa. Perguntas que eu posso fazer para vocês. E tem na prova isso, gente. Espero que caia na prova de vocês. Qual é a maior ordenada? Qual a maior ordenada? Então, qual o maior valor em y? Então, se vocês observarem, o maior valor vai ser 5. Qual a menor ordenada? Então, neste caso aqui, ó, 6. Qual o maior valor de x? Neste caso, 6 também, ok? Então, observem perguntas que dá para analisar e fazer tanto para vocês quanto para os alunos lá no ensino fundamental e médio.
raízes ou zeros da função. Olha como é interessante aquilo que nós já vimos no slide anterior. Zeros da função, também chamados de raiz da função, é o valor da incógnita x que torna o valor da função y igual a zero. Ou seja, é a resposta aqui, zero. Então, nesse caso, a minha raiz é o ponto 2. Aonde é a minha raiz neste gráfico, professor? Neste gráfico eu tenho uma raiz aqui, ó, entre 5 e 6, uma raiz que é o 2, uma raiz que é o 4. Então, eu tenho 1, 2, 3 raízes. Aqui eu também posso observar o ponto que intercepta em y, tá? Que é o valor que não tem a incógnita junto. Neste caso, eu coloquei um exemplo aqui, tá? F de x igual a 2x menos 4. Menos 4 é o valor que intercepta o y. Então, está aqui, ó, o menos 4, onde intercepta o y. Então, vocês vão ver alguns vídeos que alguns professores falam, ah, professor, eu preciso ter 2 pontos para construir uma reta, uma função linear, uma função afim. Não precisa. Tu precisa de um conceito. Olha só que interessante. Se tu tem esse conceito aqui, que o termo do coeficiente linear intercepta o eixo y, seja ele qual for, se não tiver é zero, o outro ponto pode ser um chute. Então, tu precisa um ponto e um conceito. Só isso. E qual é, não importa. Não precisa ser o zero da função. Qualquer ponto que você atribuir, tu já consegue construir o gráfico e também fazer análise gráfica. Ok? Então, nesse caso aqui, observem que eu vou ter uma imagem positiva quando x for maior ou igual a zero, tá, gente? Se for igual perdão, maior ou igual a 2, tá? Se for igual a 2, já tenho resposta zero. Então, aí vai depender do teu questionamento lá na tua pergunta, se o zero é solução ou se não é solução. Então, vamos deixar essa discussão para mais tarde, ok? Então, observem que é bem fácil determinar o zero da função. Como eu faria nesse caso? Substitui zero para o y, e aí resolve. Passa o 4 para o outro lado, vai ficar 4 positivo, e passa o 2 dividindo. 4 por 2, 2, que é o que nós encontramos aqui, o nosso zero da função. Ah, professor, calma. Hoje é só conceito. Nós não vamos entrar nesse conteúdo ainda. Então, hoje, para vocês, isso é um conceito. É importante que vocês agreguem os conceitos. Qual outro conceito importante aqui? Que a partir do 2, observem que nós vamos ter resposta positiva, ó, a imagem. Então, o gráfico ele está aqui. Mas o gráfico, ele representa o quê? A solução, e a solução é dado pelo eixo y. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma resposta 2. Nesse ponto aqui, eu tenho uma resposta 4. Isso é importante. É importante que eu saiba aonde eu vou olhar. Porque aí eu procuro, eu acho o gráfico e sei que a resposta está aqui. Então, a partir de que valor a minha solução é maior ou igual a zero? A partir daqui. Então, a partir do 2. Então, antes do 2, eu vou ter só respostas negativas aqui, ó. Então, às vezes é importante e geralmente não. Ou sim, né? Se for saldo bancário aqui, ó, cuidem para não entrar menos de 2 aqui. Aí lascou a nossa vida, o juro é muito alto. Ok? Então, por enquanto, só conceito. Depois, nós vamos estudar isso aqui lá na função linear, que é a próxima aula. Então, valor da função no ponto. Então, nesse caso, eu peguei o mesmo exemplo, tá, gente? Depois eu volto para o gráfico aqui. Então, significa o quê? Eu quero saber o valor no ponto 2. Então, nesse ponto 2 aqui, tá? Então, eu vou substituir, ó. Substituir o 2. 2 vezes 2, que está aqui, ó, 2 no lugar do x, tá, gente? 2 vezes 2 menos 4. Então, 2 vezes 2 menos 4 vai ficar 4 menos 4, 0. Significa o que é isso? Vamos voltar. Que no ponto 2, a minha resposta é 0. Ou seja, o ponto 2 é o zero da função. Ótimo. Tá, mas lá no ponto 0 vale quanto? Então eu já poderia olhar no gráfico. Ó, se eu tiver o gráfico pronto, no 0 tem que valer, eu acho que está menos 4 aqui. Tá? Vamos ver se deu certo. Ó. Então,
2 vezes 0 no lugar do x menos 4. 2 vezes 0 é 0, menos 4, menos 4. E assim nós vamos saber o valor da função no ponto que vocês desejarem que forem requeridos, ok? Vou voltar neste gráfico aqui. E aqui eu posso perguntar, olha que interessante. Qual é o valor da função no ponto 4,5? Então eu vou olhar no gráfico, ó. Ah, é aqui, ó. E aqui eu olho no meu eixo y, então vale 2. E aí vocês vão me perguntar, bah, professor, mas no 4 também vale 2? Sim. Do 4 até o 5, ela vale 2. Por quê? Porque é uma função constante. Ela é constante do ponto 4 até o ponto 5. Significa que ela vale o mesmo valor. Diferente de funções que vão crescendo, decrescendo, vão fazendo uma concavidade. Né? Então, nós temos vários tipos de crescimento e de análise dentro das funções. Por enquanto, nós vamos ficar aqui na função constante, tá? Então, aqui eu coloquei vários valores para vocês entenderem, ok? Então, observem que já está acabando, vamos lá. Último, função constante. Então, uma função constante é caracterizada por uma lei de formação f de x igual a c. Matemática aqui, gente. F de x igual a c. Onde c é um número qualquer, um número real. Qualquer número. 1, 2, raiz de 3, raiz de 4. Perfeito? Então, c pertencente aos reais. Exemplo aqui, gente. Ó, f de x igual a 2. Como eu vou plotar? Como eu vou construir? Plotar é construir, tá, gente? Plotar essa função. Eu acho 2 no meu eixo y e faço uma função horizontalmente paralela ao eixo x. Então, uma função horizontal em 2. Observem aqui, olhem só, fiz a minha função em 2. É isso. Ah, só preciso achar o número. Se fosse menos 2, então faço aqui ó, a minha função. Bem, tem que ser retinho, né, gente? Não pode ser assim. Mas vamos ver se aqui fica reto. Não adiantou muito. Ver se eu consigo ser mais preciso aqui. Não nasci para o desenho, agora ficou retinho. Então, essa aqui é a função f de x igual a menos 2. Então, se for raiz de 2, por exemplo, tu acha a raiz, bota aqui e traça a tua reta. Então, ela é constante em todo o domínio. Quando não tem restrição de domínio, é a reta real, tá? Se tiver restrição de domínio, aí vocês especificam de que x até que x ela está valendo. Outra coisa mais importante aqui, gente, que eu já vi alunos errarem, não pode errar, porque é básico. Por exemplo, se eu for perguntar quanto vale o f de zero da função, f, ó, no lugar do x aqui eu atribuo zero. Então tu vai procurar a função, nesse caso não a essa aqui, tá? Então ó, observe que ela vale 2, né? Perfeito. Então, quanto vale o f de 2? Vale 2 também. Tá, e o f de 3? Vale 2 também. Então, se eu fizer uma soma, f de 0 mais f de 2, eu tenho que, ó, o f de 0 é 2, mas o f de 2 é 2. 2 mais 2, 4. Então, observem que ela vai ter o mesmo valor em todo o domínio, tá? Então, nesse caso, o meu domínio são os reais e a minha imagem é só o ponto, y igual a 2. Perfeito? Gente, façam os exercícios, é isso. Falei sobre a prova, até vou parar a gravação. Não, vou lá, vou falar. Então, novamente, deixa eu mostrar para vocês a lista de exercícios. Lista de exercícios antes. Tá, então aqui está a lista de exercícios, tá, gente? Vocês vão perceber, ó, quais das seguintes relações não é função. Então, vocês vão perceber aí que é o que nós trabalhamos nesta aula. Eu vou ainda postar, já tá as respostas, vou postar a resolução ainda, tá, gente? Então, é isso. Mas, por fim, o que eu quero passar para vocês, já que agora está todo mundo aí, é novamente sobre a semana que vem. Olhem só, deixa eu mostrar para vocês o portal. Aqui, ó. Hoje, aqui, ó. Tá, vamos lá. Dia 26, ó. Estudo da pré-avaliação e realização da avaliação 1. Então, nesse tópico aqui, que vai abrir dia 25 e dia 26, eu vou postar uma lista de exercícios, eu vou postar a resolução, mas eu vou postar de maneira diferente dessas últimas postagens. Como assim, professor? Vai ser um questionário.
Tá? Então, vocês vão acessar o questionário, vocês vão ter uma questão, e aí vocês vão resolver a questão. Vocês vão passar para a próxima. E vai dar até uma nota, mas é uma nota de brincadeira nesse questionário. Por quê? Vai ter um questionário que é uma prova. Então vai estar escrito lá, prova tal. Esse vocês vai estar para vocês, vai estar visível. Contudo, vocês vão clicar nele e vocês não vão conseguir abrir a prova. Não vai aparecer nada. Vai estar escrito lá, a prova abre no dia tal, de tal vai ser, por exemplo, um sábado, ou numa sexta até um sábado. E aí vocês vão poder fazer, tipo, vai estar aí definido lá, mas eu vou postar ainda o vídeo. Pode fazer 2 vezes. E ainda se vocês não conseguirem, eu vou postar uma prova substitutiva posteriormente, ok? Então, gente, esta prova, esse módulo é isto, tá? Então, por enquanto, nós estamos preparando vocês para o início da função linear, quadrática e das outras funções que virão nos próximos módulos. Desejo para vocês aí uma boa semana, uma boa tirada de dúvidas com a prof. Sandra, e estou disponível agora para dúvidas. Alguém quer questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta, aparecer no vídeo, dar um oi? Não? Então é isso, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Luiz, pode perguntar. Alô, boa noite, tá escutando, professor? Estou escutando, Luiz Fernando. Isso, tá bem. Professor, boa noite, meu nome é Luiz Fernando, aqui de São Gabriel. Eu ainda tô com algumas dúvidas, assim, o que hoje eu consegui acesso, eu fui chamado agora praticamente na quarta chamada. Eu comecei a estudar hoje,